Estamos de volta! E só antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir desculpas, porque desde que eu fiz o canal, tem um pouco mais de um ano, que o som de fundo é obra. Ninguém faz obra na minha rua. Foi eu começar a gravar que tem o vizinho fazendo obra, tem 2 prédios sendo construídos aqui em frente à minha casa. Isso aqui tá desde 7 horas da manhã, gente, vocês não estão entendendo. Eu tô muito irritada com isso. Eu não tenho um dia de folga que eu possa realmente sentar e gravar sem ruídos. Hoje a gente vai conversar sobre um livro que, quando eu tava na metade dele, eu já percebi que ele entrou para a lista dos meus livros favoritos. E eu nunca imaginei que eu diria isso, mas é um YA. Sim, eu sempre reclamo de YA aqui e dessa vez esse livro, sei lá, ele me conquistou de uma forma muito boa, sabe? Ele conversou muito comigo, então já tá na lista de favoritos. Eu vou deixar, é o tipo de livro que eu vou deixar do lado da minha cama, é o tipo de livro que vira e mexe, você abre um versozinho ali e lê. E eu estou falando do Poeta X, do poeta não, né? A Poeta X, da Elizabeth Acevedo. Eu recebi esse livro na caixinha do Turista Literário do ano passado. E num primeiro momento, assim que eu abri ele, eu achei que era um livro de poesia. E eu fiquei muito receosa porque eu tenho muita dificuldade com poesia. Ao mesmo tempo que é um formato de texto que eu não tenho muita intimidade, acaba que eu não consumo e eu entendo cada vez menos de poesia, que é uma coisa que eu gostaria de arrumar aí na minha vida. Mas enfim, a minha irmã leu ele primeiro e ela falou assim que não sabia se tinha lido ele direito, porque ela também não tem tanto contato assim com poesia. Mas gente, sério, eu vou contar a história desse livro pra vocês. A gente tem então a Ciomara, que é a nossa personagem principal e a nossa narradora. Ela é filha de pais imigrantes. Ela mora no Harlem, né, um dos bairros lá dos Estados Unidos, em Nova York. E assim, a gente vai acompanhar os dilemas da juventude. E a gente sabe que esses dilemas, eles possuem várias camadas, eles abordam vários temas, o que não vai ser diferente com a Ciomara. Num primeiro momento, a gente tem o dilema dela com a igreja. Ela tá para fazer a crisma, mas ela pede a mãe, ela pede o padre lá da comunidade para adiar essa crisma porque ela tá tendo dúvidas, não só a respeito, né, dela mesma, mas a respeito da religião. Ela, a todo momento aqui do livro, ela vai questionar o posicionamento divino, e isso porque o dilema maior da história é a situação dela com a mãe. O sonho da mãe da Ciomara era ser freira, só que por circunstâncias da vida ela acabou casando e bem mais velha, já mais de 40 anos, ela teve gêmeos. E então ela considera os filhos como um milagre. Aí ela é muito religiosa, ela é, sério mesmo, aquelas pessoas cegas, sabe? Que tudo pra ela é Deus. Pois é. E assim, ela se espelha não, né? Ela se projeta na Ciomara. Então ela quer que a Ciomara seja o que ela nunca foi. Ela quer que a Ciomara se dedique à igreja e que, sei lá, ela vire freira, quem sabe. E a Ciomara não se sente assim. Ela se sente pressionada por isso. Então, quanto mais pressão ela tem do lado materno, né, a pressão dentro de casa, mais ela questiona o relacionamento, né, com a igreja, com o próprio padre, com as coisas que são ditas ali na aula. E enfim, ela questiona muito essa questão e ela fica na verdade sem saber como pedir pra mãe pra adiar a crisma, pra deixar, sei lá, que ela falte à missa um dia pra ela dar uma organizada nas ideias. E em função dessa religiosidade cega da mãe, a Ciomara, por ser a única menina da família, ela vai ser criada com inúmeras restrições e proibições. Ela não pode sair com meninos, ela não pode ficar na rua, se ela vai para algum lugar, para o cinema com uma amiga dela, por exemplo, ela tem que levar o irmão.
Então ela é sempre vigiada e ela não pode fazer absolutamente nada sozinha. Então cria um ambiente muito hostil para ela, né? Ela sente que ela não tem voz nem dentro de casa e isso acaba refletindo no comportamento dela da escola e na sociedade, né? De uma forma geral. E o irmão dela percebeu essa barreira que ela tem e em função disso ele presenteou a irmã com um caderninho, tipo um Moleskine, onde ela poderia se expressar. E é justamente o que a gente tem aqui. É como se fosse o diário dela. Né? Inclusive tem algumas passagens assim que tem até o dia da semana e a data. E os versos que ela escreve sobre coisa que aconteceu no dia ou sobre um determinado sentimento. Essas questões que eu trouxe aqui pra vocês e né, algumas outras. Então ela cria um relacionamento muito próximo com as palavras. É através dessas palavras que ela vai fazer as questões que ela não pode perguntar em voz alta. A própria questão da representatividade. Dentro da comunidade dela, ela não tem aquela pessoa em que ela possa se espelhar, sabe? Em que ela possa admirar e que ela pode... Não, se ela consegue, eu também consigo. Tudo isso é colocado aqui pra gente. E igual eu falei, esse livro ele conversou comigo de uma forma muito próxima, porque além dos questionamentos básicos e normais que todos os jovens fazem em algum momento da vida, tem uma relação muito especial aqui, que é a relação da Ciomara com a música. E que pra ela funciona como uma válvula de escape, da mesma forma que funciona pra mim. É uma das formas que eu tenho e que eu encontrei de lidar com a minha ansiedade. E com a Ciomara ela usa a escrita, né, para lidar com essas questões. Eu também escrevo, eu como assim, não sou nenhuma escritora nem nada, gostaria de escrever mais. E eu também busco uma forma de alívio, por dizer assim, através do desenho. E claro, e óbvio que através dos livros. Então, assim, tem muitos questionamentos que ela traz, sempre que ela menciona música ou a própria escrita, são passagens que tipo, eu falei assim, nossa, ela tá falando de mim, sabe? Eu me vi representada nela. Então, assim, gente, esse livro é muito bom. É muito, muito bom. E igual eu falei, dá pra... É o livro que vai pra minha cabeceira. Ih, tá difícil de falar hoje. Esse livro vai pra minha cabeceira, ele vai ficar lá pra sempre. E é um livro que você pode ler como eu fiz, numa sentada só. É muito rapidinho de ler. E você pode ler os versos separados. Você não precisa ler eles numa lógica, sabe? Então é aquele tipo de livro muito bom pra você ler voltando pra casa, da escola, da faculdade, do trabalho. Sério, esse livro é muito bom. Eu achei ele muito bem construído. Eu quero muito ler esse livro no inglês. Eu comentei isso no vídeo passado, inclusive, essa questão, né, do tanto que se perde nas traduções. E as passagens em português ficaram muito bem escritas. Mas tem certos momentos aqui que dá pra perceber que foi uma tradução literal do que a autora colocou e acabou ficando meio assim, perdendo o significado em português. Então eu vou procurar esse livro aqui em inglês, porque, sério, eu vou guardar ele bem perto do meu coração. Mas é isso, sério, eu recomendo demais esse livro. E eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo